Conta o Globo Repórter viajou pela Itália, um país com problemas na economia há exatos 8 anos. Desemprego, queda nas exportações, mudanças na vida das cidades. Como lidar com tudo isso? Encontramos soluções surpreendentes. Um povo que olhou para seu próprio território e passou a usar melhor os recursos naturais. Produtos locais foram valorizados e as lições do passado aproveitadas. Não foi por falta de dinheiro que os italianos deixaram de comer bem. Ao contrário, as receitas mais simples e baratas continuam ganhando o mundo. Novas ideias surgiram para criar trabalho e tudo que a terra oferece é aproveitado. Até a energia vulcânica que brota das profundezas é usada para o bem-estar da população. Intensos, exagerados. Saúde! Eles, mais do que ninguém são assim. A alegria e a felicidade estão na cara dos moradores desse lugar que construíram para chamar de seu. Grazie. Benvenuti à Itália. Água, lama e calor. 3 elementos que deram um destino original a esta ilha italiana longe da terra firme. Ischia. Aqui a fumaça que sai do solo substitui o gás de cozinha e o próprio fogão. Ischia é parte de um país que aprendeu a viver com o que possui. O calor que brota desta terra é usado para cozinhar, tratar o corpo e aliviar as suas dores. Num território onde não há desperdícios, é possível viver com pouco. Os povos antigos já sabiam disso. Esta ilha foi frequentada pelos estrangeiros mais ilustres da antiguidade. Ischia foi a primeira colônia grega do mundo ocidental, 770 anos antes de Cristo. Depois vieram os romanos com a sua cultura de termas e tantos outros povos. Além das águas curativas desta ilha e de uma terra fértil de origem vulcânica, Ischia produz um efeito calmante que atraiu muitos personagens na sua história moderna. Cartaz a advertência: perigo, areia fervente a 100 graus centígrados. Uau! É como uma panela de pressão que nunca explode porque o terreno libera constantemente vapor. O frango à la fumarola tornou-se muito popular depois da Segunda Guerra Mundial, quando as famílias, aos domingos, na fumaça que sai dos vulcões de Ischia, cozinhavam os frangos selvagens que viviam no território. O prato sobreviveu e ainda hoje é motivo de festa na ilha. Fernanda Iacono é a responsável por essas delícias que atravessaram décadas. Do lado de fora, na areia fervente, há 47 anos, Franco Iacono enterra e desenterra os pratos da culinária regional. Quanto deve escavar? 30 centímetros. Chiudiamo. Deixa o fio fora e a comida cozinha durante 1h30. Na viagem pela qualidade de vida, uma das maravilhas italianas está na sua capital. Água pura e abundante para todos. A revolução da água é espantosamente antiga. No ano 312 a.C., os romanos democratizaram o bem mais precioso que existe. 11 aquedutos foram construídos. Esta genialidade de engenharia, arquitetura e hidráulica trazia, há mais de 2000 anos, água mineral das montanhas. São 2.500 pequenas fontes como esta espalhadas pela cidade, além daquelas que são verdadeiras obras de arte. A mais famosa do mundo, a cinematográfica Fontana di Trevi, é abastecida pelo único aqueduto da antiguidade que ainda funciona, o Aqueduto Virgem. O monumento, visto por 50 milhões de turistas por ano, é controlado de uma sala especial. Na
capital italiana, a qualidade de vida está também nos mercados, na tradição das invenções locais, na beleza de vegetais e frutas mediterrâneos. Há mais de 10 anos que o quilômetro zero é incentivado em Roma. A feira com produtos da estação plantados aqui perto e que não tiveram que viajar, por isso não poluíram as estradas e que ainda eliminaram os atravessadores, então podem ser vendidos por um preço menor. Mas vamos deixar Roma e pegar a estrada para o norte, para alcançar uma preciosidade italiana, Bra, uma terra que ganhou prestígio internacional com a mais simples das ideias: comer bem e sem pressa. Aqui nasceu o Slow Food, neste pátio de uma cidade italiana de 30 mil habitantes. Um movimento que inicialmente defendia o simples prazer de estar à mesa, foi se tornando mais rigoroso e ganhou o mundo. Em qualquer lugar, com seu carinho e paciência, educa as crianças ao sabor. Quem fala com tanta simplicidade sobre a transmissão do conhecimento culinário é o fundador do movimento que mudou tantos costumes na Itália e fora dela. E, de fato, foi com a avó que o jovem chefe do restaurante Boccon Divino, onde foi criado o Slow Food, aprendeu a cozinhar pratos inacreditáveis. Enquanto a mãe dele trabalhava fora, ele ajudava a nona a quebrar os ovos do talharim. 1, 2, 3... 40 ovos para cada quilo de farinha. Parece absurdo, mas essa massa piemontesa, ao velho estilo, se faz assim. E com ovos caipira. Andrea faz parte de uma geração que se interessou pelas tradições da terra, renovando a economia das pequenas cidades. Muitas estavam quase falidas quando descobriram que poderiam viver da boa mesa e do vinho. Pedreiro profissional que sempre foi, Silvio Pistone não encontrava mais trabalho no país paralisado pela crise. Mas quando transformou-se em pastor e em produtor de queijos, a sua rotina mudou. Percebeu que não precisava de um emprego para viver nesta deslumbrante região da Itália. Silvio é um exemplo dos que tentam salvar o que já estava quase perdido. Escolheu as ovelhas da Langa, em extinção. O seu queijo segue uma receita muito antiga, com leite cru, sem conservantes. A sua pequena produção abastece alguns restaurantes. Depois que comprou esta casa na região de Alba e mudou de profissão, aprendeu a viver com muito menos. Aqui não ganho o que ganhava antes, ganho menos, mas tenho outras satisfações. Bra ganhou a sua Universidade de Ciências da Gastronomia. 500 jovens de 75 países estão aqui para conhecer uma culinária baseada nos princípios do Slow Food. O movimento que mudou a vida da pequena Bra nunca excluiu os homens do campo. Ao contrário, eles foram os primeiros a trazer as suas ideias. Carlo Petrini viaja o mundo denunciando os danos que o sistema alimentar cria ao meio ambiente e o desperdício. O planeta produz alimentos para 12 bilhões de pessoas. Mas a população mundial é de 7 bilhões e 300 milhões. 1 bilhão sofrem de má nutrição, o que significa que 40% da produção alimentar vão para o lixo. Encontrar o ponto de equilíbrio é um dos objetivos do movimento e da vida deste homem. Começo a ter uma certa idade e a encontrar a qualidade de vida em coisas muito simples, nas relações humanas, a sinceridade na interação com pessoas muito humildes. A comida, para mim, é extraordinária quando é simples, quando não é ostentação de riqueza. Simplicidade é também a busca da prefeita de Bra, Bruna Sibili. No seu segundo mandato, ela tenta dar o exemplo à população a bordo de uma bicicleta. Com esta bicicleta faço 2.000 quilômetros por ano. Significa economizar gasolina, fazer exercício físico, não ter problemas de estacionamento e ver diretamente os problemas nas ruas, cumprimentar as pessoas e principalmente não poluir.
O momento econômico ainda traz muita apreensão. O índice de desemprego continua alto. A primeira cidadã faz uma reflexão amarga. Esta é uma crise que não nos deixará como antes. Firmino conta que a região está enfrentando a grande crise sem baixar a qualidade. Prefere renunciar a uma parte do lucro. Quando a economia retomar, e esperemos que retome, diz ele, continuaremos no mercado pela qualidade. E para os que não tiveram chance de abrir um negócio, criar novos caminhos, os piemonteses oferecem a solidariedade. A prefeita criou bolsas para famílias que precisam, mas quem recebe deve fazer algo em troca para a prefeitura. Não fazemos caridade, damos uma contribuição e pedimos que façam algo para a comunidade. Assim devolvemos a dignidade do trabalho a essas pessoas. Seguimos viagem para Barolo, uma parte do Piemonte de grande beleza. As colinas da região das Langas, cobertas de vinhedos, fazem parte do patrimônio da Unesco. Barolo tem menos de 800 habitantes. Com vinhos de grande tradição e muitos prêmios, Giuseppe Rinaldi explica a força desses vinhedos. No passado, tudo aqui era mar. Isso provocou camadas diferentes no solo, com perfumes e sabores muito próprios, de framboesa, rosa canina, violeta, cacau ou folha de tabaco. O agricultor produz 35 mil garrafas por ano, a mesma quantidade que o avô dele fazia. Permaneci pequeno, com mentalidade artesanal. Penso que as pequenas empresas sejam o lado saudável desta região. Apesar da crise ter aniquilado parte delas, as empresas de família continuam como parte do DNA da grande nação camponesa. Dos campos mais tradicionais do Piemonte para uma Itália que ainda está por vir. Estamos agora no supermercado do amanhã. Aqui a tecnologia está a serviço da simplicidade e do bem-estar, da nossa comida de todos os dias. No supermercado do futuro, até os robôs parecem coisa do passado. A parte inteligente está aqui. Basta indicar um alimento, apontar, e ele mesmo fornece informações que antes eram impossíveis. Eu vou apontar aqui para a conserva de azeitona. E ali estão as substâncias que podem provocar alergia, a origem do produto, os valores nutricionais e também o impacto ambiental. E quem não quer saber tudo sobre o que vai beber ou comer, neste supermercado experimental de Milão, o que está em oferta é a compra consciente. No futuro, antes de levar um produto para casa, o consumidor poderá conhecer todas as suas características. Mas esse é um futuro que também foi buscar soluções no passado. Aqui os produtos não são mais arrumados verticalmente, mas em bancas, como na nossa feira livre. E foram as prateleiras inclinadas do Mercado Municipal de São Paulo que inspiraram o arquiteto italiano Carlo Ratti. Num certo sentido, nos interessava que a arquitetura fosse muito simples, como se ela desaparecesse e que no fim fosse o produto a falar. Um símbolo do que existe de melhor na vida italiana. Há séculos, Bolonha é conhecida como a vermelha, a culta e a gorda. É compreensível, esta é a capital da Emília-Romanha, região considerada o maior tesouro culinário do planeta. Beleza, arte e inteligência também são parte da sua história. A primeira universidade do mundo ocidental nasceu aqui. E é aqui que os italianos estão revolucionando o modo de viver e de envelhecer.
Em todo o país, são os bolonheses os que mais leem, mais frequentam cinema, teatro e exposições de arte. Uma cidade ligada aos prazeres da vida, instrução, formação e a inovação. Pelo temperamento curioso dos bolonheses, ou por solidão, ou até pelo cansaço das relações virtuais, aqui nesta rua aconteceu algo novo. Uma invenção coletiva que está sendo repetida em outros países. Uma espécie de movimento que ficou conhecido com o nome de Social Street e que uniu os moradores da Rua Fundazza, em Bolonha. Era um domingo, o pai da criança não conhecia nenhum vizinho, mas decidiu comunicar com eles. Era proprio lì che stava giocando da solo. O meu filho estava exatamente ali, brincando sozinho. Naquele momento, algo aconteceu. Fui até a janela e ouvi a voz de outra criança. Aí pensei, moro aqui há 2 anos e não sei se tem outras famílias nesta rua. Como posso entrar em contato com elas sem ser inconveniente? Senza essere troppo invadente. Federico escreveu cartazes e pendurou na rua. Foram arrancados e ele os colocou de novo. Usou as redes sociais para convocar a vizinhança. No início, poucos compareceram. Em 3 semanas, o grupo chegou a 70 vizinhos. Começava a nascer o Social Street, a rua social, de maneira espontânea. Era como se todos estivessem querendo a mesma coisa. Relações reais e não mais virtuais. Cordialidade e não mais indiferença. É em questi silenzi in cui le cose si abbandonano. Jovens poetas passaram a vir de longe, modelos, atrizes, animadoras culturais. Uomo! Svegliati! Osservati! Ribellati! Uomo! A iniciativa trouxe de volta uma velha economia, a da troca. Os moradores da Rua Fundazza começaram a compartilhar serviços. Criou-se uma rede de solidariedade. Esta rua é fantástica. É como uma pequena aldeia dentro da cidade. É uma borgata dentro da cidade. Um fenômeno que chegou à universidade e está sendo estudado. Este tipo de experiência nos diz que uma alternativa é possível. É possível encontrar o sentido da vida não no dinheiro, não exclusivamente no trabalho, na competição ou na carreira. Numa sociedade que, aliás, é uma sociedade em crise. O professor de imunologia da Universidade de Bolonha, Claudio Franceschi, nos faz uma afirmação de impacto. Os estudos mais avançados parecem nos dizer que envelhecer não é inevitável. Há espécies na natureza, plantas e animais que não envelhecem nunca. Franceschi explica que os mecanismos das doenças relacionadas à idade, diabetes, demência, artrite, artrose e muitas outras, partem de uma mesma raiz, a alteração do DNA das mitocôndrias. E quando existe um dano ao DNA, a resposta é o envelhecimento das células. Para adiar este processo, temos 3 soluções, indica o imunologista: a alimentação, a nutrizione. Come si mangia? O exercício físico. O segundo pilastro é o exercício físico. E a terceira, muito importante, é o aspecto cognitivo e social. Numa frase, novas amizades, muitos relacionamentos. Para envelhecer bem é preciso conviver com pessoas que incentivem a nossa percepção, a memória, o pensamento, a linguagem e a ação. Uma boa relação afetiva e uma atitude positiva diante da vida são fundamentais. Na história da gastronomia italiana, até as lendas são deliciosas. Aqui nesta cena, um homem, um cozinheiro, espia uma mulher. Seduzido pela sua imensa beleza, vai até a cozinha e com uma folha de massa tenta reproduzir o seu umbigo, dando forma a um tortellino e criando assim um dos pratos mais amados da cozinha do norte da Itália. O ex-doceiro Silvano Brentano encontrou realização profissional e uma boa terapia. Se entrega de corpo e alma às tradições gastronômicas. Como o famoso molho à bolonhesa. Quem nunca experimentou? Um simples molho de tomate com carne moída, mas alguns detalhes o tornam muito especial. O bacon, o refogado de cebola, aipo e cenoura, o vinho.
Com a crise que ainda domina a Itália, uma experiência vitoriosa mostrou a fibra da região emiliana. Esta fábrica de pisos em cerâmica, a poucos quilômetros de Bolonha, foi à falência em 2010. A queda do mercado americano, que comprava a maior parte da produção, mandou os 60 operários para a rua. Metade deles se uniu e, durante um ano, criou um projeto de cooperativa para fazer a empresa voltar a funcionar. De tasca tua, quanto a mês? Quanto você colocou do seu bolso? 17 mil euros. Apoiados pela Liga das Cooperativas Italianas e por um banco, os operários compraram a fábrica falida. Tudo o que tem aqui passou a ser de todos os sócios, hoje 44, que já contrataram 21 empregados. Quem financiou parte desta aventura não foi um banco qualquer, mas o Banco Ético. Aqui não existem guichês, nenhuma separação entre clientes e funcionários. A iniciativa pioneira foi criada na Itália há mais de 15 anos para ajudar os mais frágeis e para dar impulso a uma nova economia, mais limpa e mais ética. A instituição mantém grandes propósitos, não aceita dinheiro de paraíso fiscal e só financia quem respeita o meio ambiente. E se mantém distante do mundo das armas. Alessandro Gentilini informa que o capital social, de 53 milhões de euros, é dividido em 34 mil sócios. Mais um número que nos revela, em tempos de crise, os italianos preferem investir no seu próprio bem-estar. São gestos repetidos por muitas gerações. Preste atenção nesse olhar, nesses parreirais. Visitar propriedades rurais no interior da Itália é encontrar um jeito de viver bem parecido com os das cidades brasileiras de colonização italiana. É tudo muito familiar. É como se uma lembrança, uma memória herdada dos antepassados fosse revelada. E vamos combinar, né? Olhando para tudo isso aqui, não dá a sensação que a gente está lá na Serra Gaúcha? Estradas rodeadas por cercas de pedra, parreirais, montanhas encobertas por neblina e nuvens. Quanta semelhança com os lugares habitados pelos italianos no Brasil. As paisagens italianas são quase sempre encantadoras. Mas o orgulho é a romântica Veneza. Construída sobre a lama e a água, há séculos desafia todas as probabilidades. No chão da praça, a água mostra sua força. A maré até parece mansa, sobe e desce. Essa é uma das regiões mais visitadas do mundo e é fácil de entender por quê. Olha a beleza que tem a capital do Vêneto. Imponente, como seu símbolo, o leão, que está lá no alto. Veneza é feita de palácios milenares, como este, onde durante séculos viveram governantes que comandaram o Mediterrâneo. O Palazzo Ducali é uma obra-prima da arquitetura gótica. E a Basílica de São Marco, um espetáculo da riqueza que Veneza teve do século XII ao XIV. E olha, vou dizer uma coisa, se perder em Veneza é sensacional, porque cada ruazinha, cada janela, cada prédio tem algum tipo de riqueza guardada, seja arquitetônica, seja de história. Então, é um passeio sensacional. O tempo da riqueza econômica por conta do comércio marítimo em suas 118 ilhas ficou um detalhe mais lindo que o outro. Na arquitetura que mistura estilos bizantinos, românticos, renascentistas. Das igrejas, das praças, das pontes. São 400. Na tradição das peças de Murano, dos frutos do mar que chegam fresquinhos do Adriático, nas máscaras do carnaval. Olha que lindo aqui, ó. Carnaval de Veneza. Chique, hein? Os turistas chegam em multidões e amam essa cidade. São 20 milhões por ano. Até hoje, em muitas noites do ano, os descendentes de italianos fazem encontros do jeito que as famílias realizavam quando chegavam à América. É o chamado filó. Colocam na mesa os alimentos que produzem, jogam cartas e as mulheres trançam a palha de trigo para fazer chapéus e sacolas.
filó era a sua grande integração. Era uma maneira dele se organizar, de fazer em frente, de amenizar também as grandes saudades da pátria-mãe provocada pelo tempo e pela distância. E assim junto também um fator psicológico importantíssimo, de dar o seu grito de vitória. O filó é uma festa, mesmo que às vezes não pareça. Isso é um jogo ou vocês estão brigando? Não, é jogo. Mas no jogo da hora, ninguém gosta de perder, não. No meio da confusão, ganha quem adivinhar e gritar primeiro a soma dos dedos. 5, Vai lá. 6. 5, tu faz um ponto.